Boa noite. Sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Vamos agradecer e pelo dia que nos deste, mais um dia da ceia que chegamos. Quantas ceias já foi celebrado aqui, comemorado com esta igreja aqui, né? Ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor, a Bíblia diz. A ceia, ela não deixa a pessoa nem mais santo nem menos santo. Nós devemos ser santos, santificar nossa vida para nós participar dela. Porque quem deixa nós santos é o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, né? Quanto mais nós dedica a Ele e a santidade nossa, dependemos dele. É Ele que isso aí faz parte, é um processo do cristão, né? Ter um interesse, esforçar um pouco, né? Para poder se santificar, que Deus prepara tudo para nós. O Espírito Santo prepara o caminho para nós andarmos. Já está preparado antes da fundação do mundo. Agora falta nós querermos andar nele. Aí é outra coisa. Se não querer, Deus não obriga ninguém, porque poder ele tem, ele é soberano. Se ele quiser obrigar todo mundo a andar, vai andar. Mas não é assim. Deus quer o homem livre, que serve ele livre, com amor, um espírito de gratidão. É isso que Deus quer. Vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por ter permitido nós mais uma vez neste local. Agradecemos a Ti por ter nos salvado a nossa alma através do sacrifício de Teu Filho na cruz, para essa tão grande dádiva que Tu ofereceste para nós gratuitamente. Não temos palavra para Te agradecer. Vem nos sustentando todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, com alimento físico, nosso corpo, nos saúde, e o alimento espiritual que Tu vem nos sustentando, que é a Tua palavra, o culto que Tu permite e deixou para a Tua igreja celebrar esse culto, principalmente a ceia do Senhor. Pai Santo, pedimos em favor da família de nossos filhos, pedimos em favor da família de nossos irmãos paternos, aqueles que estão enfermos, aquelas crianças, né? Pedimos também em favor da netinha da irmã Sônia, irmão Guerino, que Tu esteja cuidando delas, das crianças, das filhas e dos nossos também, de todos. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e depois a mensagem. Em nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite, irmãos. Então, chegou na hora do louvor. 270, eu estava aberto, tocando de baixinho. Resolução. Vou tocando até vocês tocando. É bem maior, verdade?
500. Pode colocar a família, porque ele lá é bom, só vai colocar no. Só vai tocar no sol maior. Quando meu tempo estirou é só.
me conta cada um, cada um, durante o Natal, eu posso apresentar, aí o pastor, né, Deus, trabalha tudo isso, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não queremos nossos pecados. Amém. Amém. Então, irmãos, ceia do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 22. O quê? Eu aqui, ó. Vai lá, então, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a conspiração para matar Jesus. Conspiração, quer dizer que fizeram uma tramóia, um trama. Vamos ler então do 1 ao 8. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás no coração de Judas, e tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. 4. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. 5. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então aqui nós vemos a conspiração contra Jesus, um plano para matar Jesus. Aqui Lucas 22. Irmãos, esta festa dos pães ázimos, que fala aqui, estava aproximando o dia tão esperado que eles desejavam. Então ele fala aqui no versículo 1 que estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Só que Satanás, ele pôs o seu plano para funcionar. Como que Satanás ele pôs? O plano dele era dar traição para pôr o modo de trair para funcionar, usando um falso discípulo de Jesus Cristo. Porque Judas era discípulo, contado como discípulo, contado como apóstolo. Foi contado, mas não era um falso. E o próprio Jesus, o próprio Judas Iscariotes. Neste período que nós vemos aqui, foram determinadas 3 festas. E Jesus Cristo, sabendo de tudo isso, porque ninguém pega Jesus de surpresa. Jesus não tem isso com ele. Jesus Cristo, Jesus homem,
o nome dele, Jesus, como homem, Cristo, ungido de Deus. Então ele conhecia a Páscoa, os pães ázimos e os primeiros frutos. Quer dizer, os primeiros frutos. Então, todo o que eles colhiam, os primeiros frutos, eles davam para a igreja. Ele trazia lá no templo os primeiros frutos. Hoje não usa dar os frutos. O fruto hoje é os primeiros do salário, não como lei, não como obrigação, com amor. O cristão automaticamente ele diz que primeiro aqui, não é meu. Tudo é de Deus. Tudo que é de Deus. Então eu vou contribuir, eu vou retribuir os primeiros. Então, as primícias das primeiras, que é a primeira oferta, etc. E Cristo foi quem fez as primícias dos que dormem. Pega dedo ali. Cristo. Todos que morreram antes de Jesus, Cristo, no Velho Testamento, pegando desde Abel, desde Adão e Eva, os seus corpos estão dormindo debaixo da terra. Muito não existe mais o corpo, mas está dormindo. A alma não, o espírito não. Só que Cristo não está dormindo. Ele foi o primeiro e o único que ressuscitou da tumba. Por isso que ele é digno de glória, de nós gloriarmos nele. Por isso que ele pôde salvar nós. E nós vamos ter, quem crê nele, vamos ressuscitar devido à ressurreição de Cristo. Ele fez as primícias do que dorme. Tudo que morreram, que estão dormindo, ele foi o primeiro e o único. Ele subiu aos céus, todos nós sabemos disso. E há de descer. Descer com quem? Com os santos, na sua segunda vinda. Ele vai descer. Ele vai descer para buscar os salvos. Todos os santos, ele vem. Os que partiram com ele, vem com ele. Os que tiver vivo, santos, no momento, serão transformados num abrir e fechar de olho. Você pode estar com o corpo assim, Jesus, esse não morre mais. Já vai encontrar com ele. Mas só que isso, a Bíblia fala, Paulo diz, os que tiverem vivo na época, não precederemos aos que dormem. Não vai subir antes dos que dormem. É um equívoco muito grande dizer que a igreja vai subir e o mundo vai continuar a grande tribulação. Vai contra, porque ele disse: os que morreram vão ressuscitar primeiro. Irmãos, antes disso também diz em Tessalonicenses que vai manifestar o homem do pecado, o anticristo. Ele vai se manifestar. E isso não está muito longe, nós não sabemos, mas pelo andar, como vou dizer o antigo, andar da carruagem, nós sabemos que não está muito longe. Então vem buscar os seus corpos, mais corpos glorificados. O Pentecoste era uma das 3 festas que se levavam nesse tempo também: Páscoa, festa dos pães ázimos. A Páscoa e a festa dos pães ázimos eram festas diferentes. Hoje nós não comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa deu lugar, quem substituiu? A ceia do Senhor.
Nos tempos do Novo Testamento, os nomes dessas festas eram usados diferente. A festa da Páscoa comemorava o grande livramento do povo de Israel do Egito. Foi para comemorar. E hoje, nós, povo de Deus, cristão, a igreja dele, comemoramos a ceia do Senhor Jesus Cristo, que significa a morte dele na cruz em prol do pecador para a salvação. Isto aqui é um símbolo. Prego o evangelho assim, verbal, assim, em símbolo visível, sem palavras, vamos dizer assim. A Páscoa, então, deu o seu lugar para a ceia do Senhor, uma comemoração ou celebração da morte de Jesus Cristo, muito estranhas. Uma vez, eu acho que foi que essa mensagem aqui, bem em tempos passados, que eu não usei, como falou assim, mas comemorar a morte de Cristo, ele escreveu, porque ele não entendeu. Nós comemoramos, não é que nós fazemos, é fazer festa. Isso não é tristeza, nós somos salvos. Nós comemoramos este dia que de Jesus morreu na cruz. Ele deu o seu corpo e deu o sangue, a vida, que o fruto da vide vermelho simboliza o sangue de Cristo, o pão simboliza o corpo. Então, a Páscoa significa o livramento da escravidão do Egito, que quer dizer a saída do povo de Deus da escravidão de Faraó. E a igreja também comemora a ceia em memória dele, como comemoração da igreja pela morte de Cristo. Então quer dizer, nós comemoramos a ceia, a igreja dele, da saída, nós cristãos, saída da escravidão do mundo. Nós saímos da escravidão de Satanás. Nós não estamos mais escravizados. Escravidão do pecado, sem salvação e condenados ao inferno. Tem isso, condenado ao inferno. Então ele nos tirou. Quem não passou por esse novo nascimento, ele está condenado. Ele está condenado. Por isso nós comemoramos a ceia do Senhor Jesus Cristo, porque foi devido o que ele fez por nós na cruz, e não o que nós fazemos para ele, por ele. Nós não fizemos nada, nós não faz nada, né? Pensamos que faz muita coisa, nada. Agora, o pouquinho que nós podemos fazer, ele dá a oportunidade, ele nos está dando vida, vamos servir a ele, vamos pensar mais nele, vamos preocupar mais com a nossa vida espiritual, como servir a ele. Deixa as outras coisas que ele cuida para nós, irmãos. Ele nos dá a saúde, ele nos dá a oportunidade de nós vivermos, ele nos deu uma casa para nós morarmos, ele nos dá o carro. Nós não conseguimos nada se não for vindo dele. A pessoa o dinheiro fala, eu suei, eu ganhei. Suou nada, é quem que deu a saúde e a força. E agora não vamos fazer nada, dar nada para Deus, fica tudo para mim, tudo para nós. Por isso que nós devemos contribuir. Se a igreja tivesse bastante dinheiro mesmo, ela podia também ajudar os demais. Por exemplo, esses missionários que trabalham, que andam, quem é que sustenta? As igrejas. Então, irmãos, o que nós fizemos para ele, por ele, foi crer e aceitar a ele, pelo que ele fez por nós na cruz, pagando nossas dívidas, para livrar da ira de Deus. Deus enviou o Filho dele. Veja só o que o apóstolo João diz assim, no Evangelho de João 3,18, quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê, já presente, está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então João disse: quem crê. E se não crê? Vamos fazer um ponto de interrogação. E se não crê? Uma pergunta. Já está condenado. Ele não disse que estará condenado, ele já está condenado. Se ele é aquele que não crê. Mas que está condenado é no presente, enquanto não se converte a Cristo, não passa para o novo nascimento. Agora, como será isto? Será através do novo nascimento. Será que todos os membros da igreja passaram por um novo nascimento? Será que todas essas igrejas que reúnem, que estão lotadas, passaram por um novo nascimento? Será que passaram por uma transformação no Espírito Santo? Será que estão com as vidas transformadas? Isso é Ele que sabe. Nós não sabemos. O primeiro nascimento é o carnal, que é o físico. Depois é o do espírito, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Por meio da fé, crendo em Jesus Cristo, será salvo. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Paulo escreveu. E ele vos vivificou. Vivificou como? Eu era vivo. Em 1994, nasci em 55, quantos anos é que eu tinha? Quem faz a conta rápido? 55 para 94, 5 para 94, 44 anos? 19, né? 19 anos? Não, 44 anos que eu tinha. Hã? 44. 55 para 94. Não é? No ano 55, 1955 para 1994. É mais de 44 anos. É ou não é? Eu acho que é. Não importa. Sei que antes não era. Aí passei para o novo nascimento. E se eu morresse, se eu tivesse morrido quando era pequeno, você sabe por que não? Porque eram predestinados, irmãos. Quando você morre uma pessoa antes de aceitar, vocês podem saber. Agora, Jesus é meu 100%, porque ela pode ter aceitado antes no morto fôlego, né? Mas porque Deus conhece quem vai aceitar Ele, se Ele é um predestinado, eu gostei muito das frases que o irmão Paulo usou com outras palavras ontem, previsto, ele previsto antes. Nós vemos agora. Ele já viu antes quem ia aceitar e quem não vai aceitar. Então aqui no versículo 2 de Lucas 22, e os principais sacerdotes e os escribas andavam, olha, procurando como o matariam, porque temiam o povo. Então eles temiam o povo de uma tal forma, porque Jesus arrastava uma multidão com ele, então eles não queriam. Então eles procuravam como fazer isso para medo do povo. Só que tem uma coisa: temia o povo, mas não temia aquele que deveriam temer, que é Deus. Temer o homem é uma coisa, agora temer a Deus. O homem mata o outro homem, só isso, mas a alma não. E Deus, que tem o poder de tirar a vida e lançar ela no inferno. O homem não mandou outro para o inferno. Por que eles não temiam a Deus? Porque eram ímpios, eram perdidos em seus pecados. Irmãos, todos os que fazem o mal tem medo do povo, mas não pensam
naquele que pode matar e fazer perecer no inferno corpo e alma. É isso aí que tem que temer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, diz assim, ó: e não temais os que matam o corpo. Evangelho de Mateus 10, 28 diz assim, ó: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É esse que deve temer. Que além dele matar o corpo, mas também ele pode fazer perecer lá no inferno. Lá no lago de fogo vai ser com o corpo. Assim como os santos no tempo da ressurreição dos corpos, os santos lá antes de entrar no novos céus, a nova terra, eles vão ter um corpo glorificado para sempre. E assim, o da segunda ressurreição vão receber um corpo, mas um corpo condenado, um corpo corrompido, um corpo que se chame de vida, vai ser lançado lá no lago de fogo. Aí é a pessoa em corpo. Imaginam só. Se a gente pensar bem isso, o povo pensar bem isso, é que não acreditam nisso. Então vemos aqui, irmão, uma pura ironia da hierarquia religiosa de Israel, representada aqui. Em vez de procurar Jesus para salvá-los e segui-los, não adianta também você procurar Jesus para te salvar, mas você não segui-lo. Ele tirou você lá das trevas. E você vai ficar lá sentado, parado, tirou fora, vou ficar aqui, cruzar o braço? Não, segue ele, que sempre tem a ganhar, segue ele. Então, seguir ele, irmão, por isso que ele fala. Mas só que eles fizeram muito pelo contrário, procuraram matá-lo. Essa é a religião do homem sem Deus, sem Cristo Jesus, porém de Satanás. É uma religião. Eu falei de novo esse dia para uma pessoa de outra igreja. Só existe duas religião, não tem nome. Eu não estou acabando de falar de batista. Falei assim, não é batista que puseram. Só tem dois grupos, duas religiões: ou salvos, filho de Deus, ou perdidos, filho do diabo. Só tem essas duas classes. O resto é conversa, é lorota. Não tem, os irmãos sabem disso. Só tem dois grupos: ou você está no caminho com Deus. Eu falei, o caminho estreito e o caminho espaçoso. Quem está no caminho espaçoso, certamente não está com Deus. Quem está no caminho estreito, está com Deus, com toda dificuldade. Porque Jesus disse em Mateus isso. É a Bíblia que diz. Aqui no versículo 3 ele diz assim, ó: entrou porém Satanás em Judas. Cuidado com Satanás, ele entra. Ele é intruso. Não pode deixar. Não pensar que nós estamos livres dele. Um dia vamos ficar. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, aqui nesta vida, não estamos livres dele. Porque Deus deixa, permite. Deus permitiu o estrago que ele entrou na vida de Jó. Ele não tira a nossa salvação. Mas só que ele dá prejuízo. Ele pode dar uma rasteira. Ele pode fazer algo que faz você perder a paciência, falar um palavrão, você ficar nervoso, pode até matar alguém. Ele pode fazer tudo isso, dependendo. Então, lembra bem, quando você está qualquer coisa dando estranho assim na tua vida, que está ficando nervoso, irritado, lembra bem, lembra que é um inimigo. Isso não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador, ajudador, é isso. Então, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, mas não era dos 12.
Essa então é a religião do homem sem Deus, sem Cristo, de Satanás. Satanás estava esperando somente uma oportunidade de entrar no assunto principal, no coração de Judas. Só estava esperando para tirar a vida de Jesus Cristo aqui na terra. E hoje Satanás só está esperando a oportunidade para ele entrar na vida de um cristão, para tirar o cristão da onde? Da igreja. É ele que tira. Ele entra e faz que a pessoa desanima. E Deus permite. Por quê? Porque tem coisa errada aí. Então não deve dar lugar ao diabo, que lá em, acho que é Tiago, Pedro, não me lembro agora, lá para o final das cartas, diz que ele anda bramando em redor de vós, como um leão buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor, ele anda bramando, como um leão. Não. Mas nós temos o Espírito Santo, irmãos. Por isso, tem que ter cuidado. E depois que ele entrou, tomou o controle total do coração de Judas Iscariotes, porque Judas aceitou. O Espírito Santo quis que todos soubessem a grande oportunidade que teve esse homem de converter a Jesus Cristo. Ele teve essa oportunidade, ele acompanhou o ministério de Jesus, ele junto com os discípulos, ele ouviu todas as mensagens. Por isso que ouvir mensagem às vezes não se converte não. O que manda o coração da pessoa, o coração duro. Você prega, ele está te criticando, ele está... Não é todo, ele está só procurando achar defeito para apontar o dedo. E Judas ouvia as mensagens, andava com tesoureiro, andava com a bolsa, tudo, ele era o tal dele lá. Os milagres. Os milagres, participou dos milagres, amém? Por isso, por lembrar, tudo, mas falso. O pacto da traição, versículo 4. E foi e falou, aí pronto, ó, e fez um pacto, um acordo, quer dizer. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Irmãos, não era o caminho de Deus. É óbvio ouvir isso aí. Qualquer decisão que nós tomarmos, você sabe se é o caminho de Deus ou não é o caminho de Deus. Se não é o caminho de Deus, é o caminho do homem. E se é o caminho do homem, então não é de Deus, é do maligno. Porque o caminho de Deus é santo. E são poucos os que querem andar no caminho de Deus. Sabe por quê? Porque vão ter aflições. Quem é? Ninguém quer ter aflições. Jesus não enganou ninguém, não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não diz para a igreja, faça promessa para a igreja: vocês conversem aqui, que vocês vão, olha, vão ser, só receber bênção, só isso. Você falaram esse dia para mim também, meus irmãos. Você tem que pregar sobre amor, sobre que Deus te ama, tudo. Mas começar a pregar muito inferno, você espanta as pessoas. Tem que pregar o que a Bíblia diz. Prega outra coisa assim, um jeito, né? Muda a pregação para ver. Quem é que está usando isso, irmãos? Quem é? Tem alguém por trás, é o que nós estamos falando dele. Muda, vamos combinar, eu, irmão Paulo, vamos mudar, vamos pregar. Vamos usar para ver. Deus o livre disso, irmão. Deus nos livre. Então declara que o fato mais vil que jamais pode ouvir: que um ser humano pode fazer tamanha crueldade como esta. E Judas sabia que era o Messias, que é o Filho de Deus, mas ele estava fascinado. Os 5 os quais se alegraram e convieram e lhe dar dinheiro. Correu dinheiro, só tem cuidado com isso aí. O dinheiro é a tentação. Dinheiro sobe na cabeça. Dinheiro deixa a pessoa orgulhosa. Dinheiro deixa a pessoa mais assim ainda.
Porque quando eu escuto alguém falar assim, ó, do meu maduro dele, não sai não. É duro para ele abrir a mão para soltar um tossão. A mulher falando assim, não é fácil. Outra versão diz assim, daqui no versículo 5: então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Vamos ficar tudo contente, então vamos dar dinheiro que está pedindo aí, ó. Vamos tirar esse homem daqui da terra, da face da terra aqui. O mais trágico ainda quando se dá conta que esta era que a igreja na época de Jesus, na ceia dele. Pense bem, ele tinha poder para derrotar tudo. Ele tinha, que calmou as tempestades no mar, andou em cima das águas, fez com que Pedro ia afundando, socorreu Pedro, multiplicou pães, e tudo era coisa quinquilharia isso aí para ele, para dizer não tinha, mas ele permitiu certas coisas. Não? Na segunda vinda ele vai encontrar algum adversário à altura? Não, na segunda vinda pode ter guerra, pode ter adversário, o que for. Porque na primeira vinda ele veio para salvar, ele veio com humildade, ele já veio para sofrer. Mas na segunda vinda, ele com corpo, ele com poder, só que no assopro da boca dele ele vai derrotar. Que o maior inimigo que tiver, o anticristo na época, e povo, ninguém vai poder com Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, pois venderam por 30 moedas de prata, ou por 30 peças de prata, preço de um escravo. Dizem a história, aquela Bíblia explicada, olha bem o que está escrito lá, 185 o valor da moeda, 185 ou 216 na moeda americana, então quer dizer que vale a Deus. No valor que o dólar não cai, no valor dela, o valor do dia. Olha o dinheiro quanto que ele vendeu, ele pegou na época. E ele, o Judas, concordou. Então ele buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Judas concordou e buscava oportunidade, o momento. Os irmãos, agora falta 15 minutos, vou passar por ler mais uma parte da ceia. Os irmãos, aí o irmão Paulo já pode ir preparando. Eu vou ler aqui agora, aqui lá o que passou de Judas, outro dia continua, e aqui o que Paulo disse no momento da ceia, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26 até o 30, eu vou ler, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eles estão anunciando a morte do Senhor, sabe o que? Enquanto ele não vir, nós temos que estar celebrando a ceia. Nós morremos, mas a igreja continua. Ele está falando para o povo dele. O povo dele até vai anunciando até que ele venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala no 28, examines depois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí no 30 ele fala assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Já vi um pregador falar isso pela live, que dorme no culto, não está falando de dormir fisicamente. E fraco, está falando que a pessoa fraqueza, assim, não. Aqui ele fala muitos fracos e doentes, fisicamente, ele está falando. Tem muitos que dormem, morreram debaixo de pecado, por participar da ceia indignamente. Amém? Vamos, Paulo vai querer que filme, vou desligar lá, pode ser? Se não importar, eu deixo. Pode deixar. Então tá bom.
Uma boa noite, né, meus irmãos. Mais uma vez, nós vamos ter esse privilégio, e é um privilégio muito grande. Eu não sei se os irmãos desta igreja aqui poderiam estar aqui, não estão, eles têm ideia do que estão perdendo. E se nós, né, temos ideia do que nós estamos ganhando, né? Nós estamos festejando, celebrando, né, a nossa salvação. Amém. Isso aqui, o pão e o vinho, simboliza a obra de Cristo que foi feita em nosso favor. Toda essa pequena parte do sofrimento aí, dessa traição, de tudo que Cristo passou na cruz, foi pensando em mim, em nós. Por que ele não desistiu? Por que ele não abandonou? Por que ele não desceu da cruz para provar lá que ele tinha poder? Por que ele aceitou tudo isso? Por amor de cada um de nós. De mim e de você. Foi por amor. O que Cristo estava, ele deu mais valor na nossa vida do que na dele. Deus, né, deu mais valor naquela hora da cruz. Eu e você tem mais valor para Deus do que o próprio Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Olha a importância que nós temos para Deus e a importância de estarmos aqui na igreja celebrando isso, festejando, mostrando para as pessoas, mostrando para o mundo, né, da maneira que nós fomos salvos, né? E de que maneira que foi? Quando Cristo disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, simbolizado aqui pelo pão, né? E disse: o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Nesses muitos nós estamos incluídos, né? O mundo aí fora, né, também está incluído, mas não quis aceitar, não quer, né? Então nós, esse muitos está incluído esta igreja, Deus vai ser. E que um dia, né, ele vai vir buscar para celebrarmos juntos com ele a ceia. Já parou para pensar nesse privilégio? Né, pastor? Lá junto com ele, na mesa. Não me pergunte. Na mesa. Não me pergunte que tamanho vai ser essa mesa, que eu não vou saber explicar. Nem o pastor, não pergunte, mas nós não vamos saber explicar. Ele vai comer de novo lá. Mas nós vamos estar com ele. E quem vai distribuir? Ele, o Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então que Deus nos abençoe nessa hora. O pastor pode ver aí. Vou ler o versículo 26 do capítulo 26 de Mateus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha como Paulo falou, vou ler o versículo 29, ó. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco o reino de meu Pai. Esse convosco está incluindo nós também. Nós, até o último que vai. Amém. Então, irmão Antônio, uma oração breve para ele. Pedimos, Senhor, em favor deste momento da ceia, que cada um de nós possamos participar do pão com nossos pecados confessados, que é símbolo do sangue
Amém. Deixa eu pastor, ele vai sozinho, pastor. Oh, tá lendo os dois juntos, né? Que eu li para os dois juntos. Mas se você quiser, não pode. Perdão, gente, perdão, pastor. Está perdoado. Como eu esqueci de casa? Comamos em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em 10, né? Em 10 pessoas. Não, 9. Tem adesão, é 8. Separado assim parece que é mais prático, mais fácil. Bebamos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta dádiva que Tu nos deste. Dá mais este momento de participar da ceia do Senhor. Agradecemos a Ti por esse culto que nos deste, permitiste, pelos hinos que cantamos, pelos que estão aqui presentes. E os que estão ausentes, Tu conheces, e ajude cada um a esta igreja. Em nome do Seu Filho que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu peço perdão, pastor, não era a intenção. Não, mas parece que é melhor assim. Eu faço por causa do tempo, né? Mas tá bom. Tá bom. Não quis mudar nada. Tá bom, tá ótimo. Foi tudo um tempo assim, então qual é o próximo passo, irmão Parroco? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então vamos escolher o hino e vamos cantar. Pode ser o 2, 2, 4? Aí depois você lê, eu desligo depois. Oi? 2, 2, 4? Pode ser. Ele é o Fá maior. Precisa
Amém. O violão está se desafiando um pouquinho. Um pouquinho. Ou é o moto agora?